Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana. Estamos reunidos em família para, nos próximos momentos, analisarmos os ensinamentos de Jesus, colhermos essas informações que serão úteis para a nossa vida e não nos podemos esquecer de colocar sobre a mesa a jarra com a água, os copos em número suficiente e, como habitualmente, para prepararmos o nosso ambiente, serenarmos as nossas mentes, o nosso espírito, vamos escutar uma canção. Página 19. Amigo como poucos, vivendo nossa dor, visita os que são Senhor, envolve-nos na tua paz, fortalece a nossa fé, aquela fé que seja capaz de nos ajudarem a expulsar as montanhas do nosso íntimo, do orgulho, do egoísmo, que são a origem de todos os vícios e que nos desviam do caminho certo que a vós conduz. Senhor, permiti que os vossos mensageiros nos ajudem
a procurar o reino de Deus e o resto virá por acréscimo. E obrigado, Senhor, por nos dar esta oportunidade de assistirmos a mais um Evangelho no ambiente do lar, tal qual como fazias na casa de Pedro, no final de cada dia. Seja connosco, Senhor. Abençoa-nos agora e sempre. Que assim seja. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer suas refeições. Sabendo disso, vieram os seus parentes para o controlarem, pois diziam que ele não estava de juízo perfeito. Entretanto, vieram a sua mãe e os seus irmãos e, ficando lá de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado à sua volta e disseram-lhe: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e chamam-te. Mas ele respondeu: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Olhando aqueles que estavam sentados à sua volta, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, por quem quer que faça a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21 e 31 a 35. São Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Se estas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos, os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele se contradizia. Um facto irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ele não podia destruir, por um lado, o que estabelecia no outro, de onde é preciso tirar essa consequência rigorosa, que, se estas máximas estão em contradição com aquele princípio, é porque as palavras que lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não são suas. Causa estranheza, e com razão de ser neste caso, que Jesus mostrasse tanta indiferença pelos seus parentes e, de certo modo, renegasse a sua mãe. Pelo que respeita a seus irmãos, sabe-se que nunca mostraram simpatia por ele. Os espíritos pouco evoluídos não compreendiam a sua missão. A sua conduta, aos seus olhos, era bizarra e os seus ensinamentos não os haviam tocado, razão porque não havia nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhavam, até certo ponto, as prevenções de seus inimigos. O que é de facto, de resto, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia à família. E João diz claramente, capítulo 7, versículo 5, que eles não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura por seu filho, mas é preciso convir também que ela não fazia bem ideia da sua missão, porque nunca se viu seguir os seus ensinamentos, nem nunca deu testemunho dele como fez João Batista. A solicitude maternal era o seu sentimento dominante. Com respeito a Jesus, supor que haja renegado a sua mãe seria desconhecer o seu caráter. Semelhante ideia não podia animar aquele que disse: honrai vosso pai e vossa mãe. É preciso, pois, procurar um outro sentido para as suas palavras, quase sempre empregadas de forma alegórica.
Jesus não descurava nenhuma ocasião para dar um ensinamento. Ele escolheu aquela que se lhe oferecia como a chegada da família, para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, o item 44, Família. Agradece a Deus a oportunidade que te foi dada de constituires família, reunindo à tua volta espíritos com quem assumiste responsabilidade reencarnatória. Não te lamentes pelos problemas que enfrentas, choques e discórdias, dores e ansiedades. A família de Nazaré, recebendo em seu seio o doce governador do mundo, teve no seu seio aqueles de quem Jesus perguntavam: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quando estes o acusavam de não querer trabalhar e acompanhar gente de mau porte. A lição aí está. Somos devedores desses filhos e companheiro que temos, embora também ali estejam grandes amores do passado que regressam para o equilíbrio da nossa vida. É preciso que transformemos o lar num ninho de amor, em que todos se venham a amar como irmãos, fim último da nossa evolução para Deus. E tu tens papel fundamental nesse combate de amor. Que assim seja. Ouvindo estas palavras de Jesus, que na verdade nos fazem refletir, mexem connosco, quando sabemos que muitos filhos, porque trata-se de honrar pai e mãe, se esquecem de quem são os seus pais. Jesus, claro que sabia quem eram os irmãos e quem era a mãe. Com certeza que ele queria deixar mais um ensinamento que talvez ainda não tivesse aprofundado tanto e tão importante para aqueles que estavam naquele momento ali presentes. Porque nada é falado ao acaso e Jesus, sabendo sempre aqueles que o rodeavam, sabia o que careciam de ouvir, as necessidades e aquele ensinamento, certamente, que era apropriado a muitos dos que estavam ali, como se apropria a todos nós, com certeza. É evidente que Jesus sabia quem era a mãe, quem eram os irmãos. Ele não os renegou. Quem ouviu até ao fim o ensinamento, percebeu, e estamos a perceber, e aqui a dar mais valor à nossa família, não só a família carnal. A família carnal é aquela que temos em cada existência, família física, material. Mas não esqueçamos que na família se reencontram espíritos que reencarnam e que muitos destes espíritos não se conheciam, que é a primeira vez que se encontram naquele lar, naquela família. Não é com todos, alguns com certeza que já vêm de vidas passadas ou de famílias que não se entenderam, outros há de sentimentos que se criaram positivos, que houve um bom entendimento e Deus permite que também se reencontrem na família espíritos com quem houve esse entendimento, esse dar-se bem. Para quê? Para que, na verdade, esses laços, não os materiais, porque esses acabam com a morte do corpo, mas sim os espirituais, perdurem e na eternidade da vida, como seres imortais que somos, possam cada vez ser maiores, mais fortes e culminar no amor universal. Então Jesus chamou-lhe a atenção de que aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que cumprem a lei de amor, a lei de respeito, aqueles que honram, aqueles que cuidam, aqueles que perdoam, aqueles que praticam a caridade também no lar, estes são aqueles que fazem a vontade do Pai, a vontade de Deus. E são estes que, na verdade, em relação a Jesus, são ou representam, na continuidade da vida, da evolução, a mãe, os irmãos. Porque, na verdade, todos somos. E esses sentimentos que devem ser aprofundados e que, na verdade, a oportunidade que Deus dá a todos os espíritos de terem uma família. É verdade
que há famílias com grandes deficiências, grandes lacunas nos sentimentos, nas responsabilidades, naquilo que é o dever de cada elemento de uma família. Porque somos ainda todos seres muito imperfeitos e que caminhamos para esse caminho de perfeição. E só nos vamos aperfeiçoando conforme formos vivendo esse sentimento, amor. Não o amor carnal, mas o amor, sentimento, aquele que vem do coração. Aquele sentimento profundo que nos preocupa, que queremos fazer o outro feliz, que queremos que o outro esteja bem, a quem queremos cuidar, a quem não queremos que falte, seja o que for. Que não faltamos a qualquer sacrifício, a qualquer tarefa, para podermos satisfazer as necessidades daqueles que Deus colocou no nosso lar, que são sangue do nosso sangue. Então é grande responsabilidade para os filhos, o cuidado para com os seus pais. Se os pais não foram bons pais, mas que o filho seja um bom filho, para que o pai, como já ouvimos certamente, o pai possa, e a mãe, neste caso os pais, possam aprender com a atitude dos seus filhos e fazê-los refletir. Porque sermos iguais nos sentimentos, nas atitudes negativas, a cobardia, a inferioridade, isso não marca, ou marca-nos de forma muito negativa, que trará muito sofrimento. Então façamos o contrário. Vamos dar a quem não nos deu, para no futuro merecermos que alguém nos dê. É muito claro o ensinamento: como fizeres, acharás. O mesmo, filho és, pai serás, como fizeres, acharás. É sempre a bater na mesma pedra. E nós não queremos ouvir. Será que não queremos? Não queremos entender? Não nos convém? Não nos satisfaz? Isto é o Evangelho do lar, em que as famílias se devem aproximar. Quantas pessoas nos estão a seguir, talvez sozinhos, porque parte dos seus familiares não querem fazer o Evangelho, não acreditam, não têm fé, não lhes interessa. Mesmo só, não desistam. Vamos confiar, o lar está aí, a família está aí. Nós temos a família que precisamos. E acreditar que aqueles que estão ao nosso lado, na família, os pais, os irmãos, os filhos, são aqueles que precisamos ter. E vamos aproveitar esta existência para nos afinizarmos cada vez mais, para nos amarmos. Na verdade, o amor, podemos na família vivê-lo na educação, mas os filhos precisam também de ser educados com os seus pais. Vamos respeitar os mais velhos. Vamos saber ocupar o lugar que nos coube nesta existência, neste momento em que estamos. Todos somos filhos e muitos, ainda não os sendo como pais, poderão sê-lo ainda nesta vida. Que seja qual for a posição que vivemos, saibamos ocupar o lugar dignamente. E que ao sair daqui, da terra, como espíritos, libertando-nos das inferioridades que fomos deixando, possamos levar connosco sentimentos de pureza, de grandeza e obras de bem no amor que distribuímos por aqueles que estão no nosso lar. Que o Senhor abençoe a todos e vamos cada vez mais fortalecer-nos nestes sentimentos. O lar de Jesus, certamente que não era diferente de muitos dos lares que nós conhecemos na Terra, onde ciúmes entre irmãos existem, onde se compara a forma como uns são tratados e outros são destratados, digamos assim. E, portanto, nós temos que perceber esta afirmação de Jesus no contexto de tudo aquilo que antecedeu esta chegada da mãe e dos irmãos junto da sinagoga onde Jesus se encontrava a pregar. Jesus nunca deixou
de cumprir as suas funções para com o lar, no sentido de que ele foi aprendendo o ofício com o pai e esteve presente quando o pai morreu e quando partiu para o plano espiritual, não desamparou naturalmente a mãe, continuando com a atividade de carpintaria que existia na família, no sentido de poder assegurar todas as despesas e todas as condições para que a sua mãe e os seus irmãos, naturalmente, pudessem ter uma vida normal, digamos assim. Mas a sua missão ia chegando ao momento em que ele teria que vir esclarecer todas as coisas, como era esse o seu propósito. E, naturalmente, ele terá deixado os irmãos, possivelmente com a incumbência, agora de tomar conta da família, enquanto ele ia esclarecer, trazer a boa nova que nós sabemos a todas as criaturas. E a oportunidade surgiu quando Jesus se encontrava próximo do lar e os irmãos, não é? Movidos ainda pelas suas imperfeições, pelos seus sentimentos ainda inferiores, tentaram demover a mãe, não é? Fazer-lhe a cabeça para ir ter com Jesus, no sentido de fazer com que ele caísse em si, voltasse ao lar, voltasse a ter a vida que eles queriam junto do lar, não é? E não que ele estivesse, na maior parte do tempo, com os necessitados, com os doentes, com os miseráveis, com os leprosos, com os publicanos, etc., que para muitos, por causa ainda dos preconceitos sociais, eram tidos como pessoas de má vida, digamos assim, e, portanto, não seria bom andar na companhia dessas pessoas. E era isso que eram os propósitos dos irmãos quando se deslocaram com a mãe para ir, de alguma forma, dar bom senso ou pôr bom senso na cabeça de Jesus. Jesus, naturalmente, que pressentiu essas vibrações negativas, no sentido de virem ali para, se calhar num ato egoísta, pensando apenas no seu bem-estar, os irmãos virem provocar este constrangimento. E quando vem anunciar, então, que lá fora estão a mãe e os irmãos, Jesus aproveita este momento para, conforme ouvimos anteriormente, nos mostrar que a nossa família não se circunscreve à família material, à família física, mas que nós somos, em Deus, irmãos uns dos outros, porque somos todos filhos de Deus e, portanto, pertencemos todos à mesma família. E temos, naturalmente, que responsabilidades para com os nossos parentes, para com os nossos familiares, para com os nossos pais, da nossa família consanguínea, da nossa família material, mas também temos muitas responsabilidades para com os espíritos que agora estão a caminho conosco, que não são propriamente da nossa família, mas que estão nas nossas relações e muitos que se cruzam conosco na vida sem estarem propriamente nas nossas relações diárias ou de proximidade. Porque nós criamos, nas nossas existências anteriores, débitos, faltas para com muitos irmãos nossos em Deus, a quem nós desprezamos, maltratamos, não cuidamos devidamente e que hoje nos surgem no caminho e temos a oportunidade de reparar essas situações. Mas, para além disso, também temos como dever esclarecer aquilo que nos foi dado.
O conhecimento que nós temos hoje dos ensinamentos de Jesus, através da doutrina espírita, também devem ser levados e transmitidos a todos aqueles que ainda o não conhecem. E por isso Jesus, que estava nessa missão de esclarecer-nos a todos, aproveitou para dizer que todos aqueles que fazem o bem, não é? São o meu irmão e a minha mãe, e portanto, mostrando que nós temos que ter um comportamento para com o nosso próximo, idêntico àquele que também temos para com os nossos familiares. Ou seja, nós devemos fazer o bem a todos, devemos procurar ser úteis a todos e devemos, obviamente, cumprir com os nossos deveres familiares, mas não nos restringirmos apenas ao nosso lar, à nossa família. E nós vemos que Jesus tanto teve essa preocupação com o seu lar, que quando foi crucificado, entregou a mãe aos cuidados de João, o apóstolo, que tanto o amava, no sentido de mostrar também a gratidão, não é? Por aquilo que a mãe naturalmente fez e, já que ele não o podia fazer fisicamente, porque o faria espiritualmente, teria alguém material na terra que iria cuidar dela e assegurar naturalmente a sua condição ao longo da velhice, ao longo da idade, ao longo do tempo. Então, Jesus não poderia ser insensível à família. Ele estava a alargar os horizontes da família, mostrando-nos que nós todos temos uma família maior, que é a família espiritual, e com a qual temos também compromissos, e com a qual também temos que lidar, e que também temos que aprender a amar e a sermos caridosos, naturalmente, com todos. Então, neste momento, vamos nós, embanhados pela luz do Evangelho de Jesus, pelas palavras que tocaram os nossos corações, nos relembrando da nossa filiação, de irmãos, de filhos do mesmo Pai, reunidos temporariamente no lar, mas que Jesus nos mostrou que esse amor pode ser ampliado, pode ser alargado. Que possamos nós, nesse instante, Senhor, te agradecer. Agradecer pelo lar que temos, pelos pais que nos receberam, pelos amigos e por todos os irmãos que cruzam as nossas vidas nesse instante. E semelhante à oração do nosso irmão Francisco, Senhor, que nós possamos desenvolver em nós, cada dia, o amor em detrimento do ódio, que nós possamos amar, que nós possamos perdoar, mais do que sermos perdoados, e que possamos seguir nesta longa jornada da vida como irmãos. Sabemos que os desafios não são fáceis, porque ainda imperfeitos somos, mas nós temos dentro de nós a centelha, a tua centelha divina, e que possa nesse instante se ampliar, se estender, e o que este amor, este pequeno amor que temos, possa ser levado a todos aqueles que sofrem, onde quer que se encontrem, e que esses irmãos, abnegados irmãos da espiritualidade, que possam recolher e levar àqueles mais necessitados. Que nossas forças possam ser reunidas para vibrar a paz no nosso planeta. Que nós possamos a cada dia, pouco a pouco, um pouco que seja, plantar sementes de amor,
de paz, de perdão e de misericórdia, tanto quanto nós necessitamos dela. Que Jesus, com seu doce olhar meigo, possa ser a nossa sustentação na caminhada, que sejamos juntos e vibremos pela paz e pelo amor no nosso planeta, iluminando a todos os governantes que têm sobre vossa responsabilidade os destinos de muitos países. Que Jesus nos abençoe, abençoe o lar de cada um de nós. Assim seja. Página 31. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Se a inveja te invade, vigia teu coração, porque o que vês inimigo é em Jesus teu irmão. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Se é orgulho o que sentes, desconheces a verdade, só pode encontrar Jesus quem cultiva a humildade. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que
E chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar. É a altura agora de bebermos a água que colocámos no início da reunião e que foi magnetizada pela espiritualidade amiga. Lembramos que as leituras que fazemos no nosso Evangelho são publicadas mensalmente no Jornal Espírita e que, se pretenderem ter antecipadamente esses textos, poderão facilmente obtê-los assinando o Jornal Espírita. Devem enviar para isso um e-mail para jornalespírita@gmail.com e todas as informações vos serão comunicadas. Voltaremos ao vosso contacto amanhã com mais uma palestra pelas 20h30 e na sexta-feira da nossa associação, também às 20h30, com mais uma reunião pública. Então, votos de muita paz, que Jesus os abençoe e nos abençoe a nós e que possamos ter um bom resto de dia e de noite, consoante a hora e o local em que nos escutam. Muita paz.